Uma em cada 3 pessoas com mais de 60 anos relata sentir zumbido no ouvido. A condição afeta a qualidade de vida, até mesmo a saúde funcional, mas tem tratamento. Vou chamar a Nayara de Paula para falar um pouco mais sobre esse problema. O que pode causar, hein, Nayara? Oi, Érica, a gente fala ao vivo de um consultório aqui em Juiz de Fora para falar sobre esse assunto. Nós convidamos aqui a Kênia Assis Chaves, que é otorrino. Kênia, muito boa tarde para você. Explica para a gente primeiro o zumbido, do que se trata. Boa tarde, Nayara. Então, o zumbido é qualquer som que a gente escuta, seja no ouvido ou na cabeça, mas que não existe no ambiente. Ele é um sintoma como uma febre, falando que tem alguma coisa de errado no nosso corpo, e aí por isso que ele precisa de uma investigação bem detalhada, para a gente investigar tanto doenças do ouvido, doenças do cérebro, doença dos nervos e doença do próprio sangue, que podem ser causas de zumbido. E ele pode aparecer de quais formas, por exemplo? Às vezes um apito, como é que é? Qualquer tipo de som ele pode aparecer. Os mais comuns que a gente vê é cigarro, apito, chiado, mas também pode ser sensação de pulsação no ouvido, de martelada, até música no ouvido. E ele pode ser o tempo inteiro, ou o paciente pode escutar uma hora, principalmente nos ambientes silenciosos, parar e voltar depois quando estiver só em ambiente silencioso. Mais prevalente em alguns públicos? Sim, nos idosos, quanto maior a idade, mais prevalente, e também nas mulheres. Agora, também é interessante a gente falar que é possível esse diagnóstico, né? Ele pode acontecer de quais formas? Pois é, o diagnóstico da causa do zumbido, em geral, a gente precisa de exames auditivos, a gente precisa também de exames de sangue muito bem detalhados para ver todas as vitaminas e minerais que o nosso ouvido e o nosso cérebro precisam, e muitas vezes também ressonância, tanto de ouvido, de crânio, como de coluna também. Pois é, tem um equipamento aqui no consultório que ele ajuda também nesse diagnóstico. Quem vai explicar tudo pra gente é a Janine Guércio, que é fono. Muito boa tarde, Janine. Boa tarde. Explica pra gente que aparelho é esse. Sim, esse é um audiômetro que ele pega toda a parte, a faixa de audição. Ele vai além dos que os normalmente marcam, que é até 8.000 Hz, ele marca até 20. Então é possível verificar através dele se há essa perda auditiva, em que frequência o zumbido acontece e que intensidade ele acontece. Pois é, vou te pedir para então manusear aqui pra gente. Vou mostrar para vocês ali, ó, na cabine, tá a dona Salete. Ela tem 70 anos. Ela disse que começou com zumbido no ouvido há cerca de 14 anos e tem um mês que ela tá fazendo esse tratamento aqui, que a gente tá que ela tá fazendo tratamento, né? E ela também utilizou esse equipamento para então conseguir saber essa frequência. Olha só, ela disse que a partir do tratamento conseguiu reduzir significativamente o zumbido e ela classificou como se fosse uma cigarra nos ouvidos. Então vamos acompanhar aqui como é que se dá esse diagnóstico. Já chegou a um ponto que ela não responde mais na frequência, a alta frequência, ela já está com uma perda auditiva. Então isso já mostra o que o zumbido dela poderia ser daqui. Então, sendo que se eu fizesse no equipamento anterior, que normalmente é feito até 8.000, eu não ia achar esse resultado. E aí, então já me esclarece. Por exemplo, ela vai ali ouvindo alguns sinais sonoros? Sim, todo som que ela escuta, ela me mostra e eu marco no gráfico determinando o limiar auditivo dela. Agora, é super importante a gente falar que, diferente de antigamente, né, tem o tratamento adequado? Sim, hoje o zumbido ele pode ser tratado. A doutora vai descobrir qual é a causa e isso vai ser tratado. Então, zumbido tem tratamento, zumbido pode ter cura, sim. Há uma outra ideia sobre isso hoje. Pois é, há muita evolução. Muito obrigada, viu, pelas informações. E a Kênia vai falar aqui quais são as possibilidades de tratamento. Então, depois de investigar, a gente vai colocar todas as causas e vamos tratando uma por uma, da mais grave à mais leve. Mas só para ilustrar aqui, uma das mais comuns é a perda auditiva, então a gente precisa tratar, seja com aparelho auditivo ou com terapia sonora. Ansiedade também é extremamente comum, então psicólogo e medicações para isso. Alterações cervicais, tanto de coluna quanto da própria musculatura, fisioterapia. Hoje a gente tem também neuromodulação, que é um tratamento muito promissor para quem tem sintomas de humor associados, laser para quem tem dor facial, ou dor na cabeça muito frequente, enfim, e fora os próprios medicamentos para tratar os suplementos, as vitaminas, os minerais que estão baixos, tudo para regular o organismo e reativar
A audição, a via auditiva de maneira geral, né? E o período do tratamento vai variar de pessoa para pessoa? Varia bastante do que a gente encontrar no resultado dos exames. Pode variar de 1 mês a 1 ano, então varia bastante. Muito obrigada, viu, pelas informações. Então, sentiu aí alguns sintomas, claro, orientação, buscar por especialistas. Érica.